Afinal de contas, o mim faz alguma coisa ou não faz nada? Para mim fazer está errado ou tudo bem falar desse jeito? Esse é um dos temas mais interessantes e mais polêmicos do livro A Gramática da Língua de Olá. Então, quer saber mais? Fique comigo e vamos nessa! E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno, então vamos falar logo desse assunto tão importante e tão polêmico sobre o uso do para mim fazer ou para mim não fazer, para eu fazer. Então vamos aqui para a nossa telinha de conteúdo explicar como é que o professor Marcos Banho trata esse assunto. O pronome oblíquo, nessa forma não padrão, quando a gente fala do para mim fazer, acaba exercendo essa função de sujeito e não de objeto, como é o esperado. Vamos aqui à explicação que eu trago aqui. O português não padrão, como já bem disse, consagrou o pronome oblíquo mim como sujeito de infinitivos. Então você tem o sujeito, que no caso seria o mim, e não o eu, como seria o preconizado pela norma culta, e mais um verbo no infinitivo, aqui no exemplo que eu dei, que é o verbo fazer. Embora a norma padrão afirme que neste caso deva-se usar o pronome pessoal eu. Exemplo, para mim fazer o que você pediu, vou precisar de sua ajuda. Seria a utilização não padrão. Conforme o português não padrão, enquanto a gente ajustar para o português padrão, é para eu fazer o que você pediu, vou precisar da sua ajuda. Qual a justificativa que o professor traz para tentar explicar essa situação? É um mero achismo, um preciosismo ou algo do tipo? De jeito nenhum. A hipótese que ele lança para explicar esse fenômeno é chamada de cruzamento sintático. Vamos explicar melhor. Na tentativa de reunir duas informações em uma frase só, há um cruzamento que gera uma terceira fase e contemple essa expectativa. Vamos explicar melhor. Existem duas situações que a gente pode colocar. Uma em que o mim, como pronome oblíquo, se caberia, como no exemplo 1, João trouxe um monte de livros para mim. Então, nesse caso, o mim ele é o objeto, o núcleo do objeto indireto. Então, esse é uma hipótese. E daí, segundo até a norma culta, está correto. E há uma segunda alternativa, que é João trouxe um monte de livros para eu escolher. Nesse caso, temos duas orações. Duas orações subordinadas, uma principal, uma subordinada, e o eu ele é sujeito de oração, está relacionado ao verbo escolher, que é um verbo no infinitivo. Então nós temos duas situações sintáticas. Então quando você tem essas situações muito próximas, surge uma terceira que, vamos dizer, seria um amálgama, um cruzamento entre essas duas, e gera uma terceira e que contempla características de uma e de outra, como acontece no exemplo aqui, que é a hipótese do quem chega ganha quem chega primeiro. Quando em uma situação há duas regras a serem obedecidas e vence quem é acionado em primeiro lugar. Então nesse caso nós vemos que o mim ele é a regra que veio primeiro, e por sendo a regra que veio primeiro, conforme essa explicação, ela é que acaba prevalecendo. Vamos frisar quais são essas regras. Então vamos a primeira regra. E depois de uma preposição, você usa pronome oblíquo, que é o para. O para é uma preposição, então a partir do momento que eu utilizo um para, eu tenho que usar um pronome oblíquo, um mim. Mas ao mesmo tempo, você tem um verbo no infinitivo. E o verbo no infinitivo, ele pede um sujeito, e esse sujeito ele tem que ser um pronome pessoal. Então, eu fazer, eu entregar, eu comer. Para eu comer, para eu entregar, para eu fazer. Então você tem duas regras que acabam se sobrepondo, se colidindo. E como a gente se resolve essa situação? Quem veio primeiro? Então, o mim, e ele é acionado por causa de uma preposição. Há uma preposição, então coloca um pronome oblíquo, no caso é um objeto indireto. Sendo essa regra
que veio primeiro, então ela acaba prevalecendo sobre a segunda regra. Então, essa é a explicação. Então, como resultado, João trouxe um monte de livros para mim escolher. Então, de acordo com a hipótese do Marcos Banho, a utilização do mim nesse caso, antes de ser uma questão de incorreção, tem um fenômeno linguístico por trás e que justifica essa escolha. A gente pode concordar ou não concordar com ela, mas é como o livro traz. Então fica aqui um tema interessante para se debater. Então, como esse tema já é debatido há muito tempo, sempre com opiniões bastante diversas. Então, resumindo, nós temos duas situações. Uma em que você, depois de uma preposição, pede-se o pronome oblíquo, e outra, e quando há um verbo no infinitivo, quando eu preciso utilizar um pronome pessoal, porque no caso há uma oração intercalada, assim, uma relação de subordinação entre as frases, e aqui então eu preciso colocar um pronome no caso reto, para eu escolher, no caso desse exemplo aqui. Como essas regras se conflitam, a opção é escolher a primeira regra. Ela é que acaba, nessa hipótese, vencedora. Ela é que chegou primeiro, é que vale. É assim que o professor trabalha essa explicação. É uma explicação interessante, tem sentido, claro, como eu disse, a quem concorde ou não. Então cabe a você pesquisar mais, a gente estudar mais, ver as outras correntes e chegar à sua conclusão. Observando que em situações de prova, de concurso, de redação, ou assim, em outros contextos em que a norma culta ela é fundamental, ela é necessária, a gente tem que observar a norma culta. Então, se você precisar utilizar frases num contexto como o que foi apresentado aqui, então a gente vai ter que utilizar a norma culta. João trouxe um monte de livros para eu escolher, porque essa é a norma. Mas fica aqui a explicação do professor Banho sobre esse fenômeno tão polêmico, mas tão interessante. Vamos aproveitar essa lição do uso do para mim, do infinitivo, do verbo, e para poder trazer uma outra explicação. Não é exatamente a mesma, mas a gente pode aproveitar as estruturas para a gente poder falar melhor sobre isso, como essa hipótese dos deslocamentos possíveis. Quando o para mim ele tem ele tem o sentido de na minha opinião, no meu entender, quando ele tem esse sentido, ele é intercambiável. Você pode colocar no início, no meio da frase, e ele mantém o seu sentido. Aqui temos alguns exemplos. Para mim é muito difícil fazer isso sozinho. Ou é para mim muito difícil fazer isso sozinho. Ou é muito difícil fazer isso sozinho para mim. Aqui nós temos alguns exemplos. Para mim é muito difícil fazer isso sozinho. Ou é para mim muito difícil fazer isso sozinho. Ou é muito difícil fazer isso sozinho para mim. Na verdade, a gente pode ver que manter exatamente o sentido não mantém. Quando você coloca em destaque certos elementos, quando você coloca no início da frase ou no final, isso acaba tendo alguma alteração de sentidos em termos de destaque ou relevância que você quer dar a um termo. Isso faz uma diferença, sobretudo em questão de estilo. Mas no geral, sim, no geral o sentido se mantém. Então, do ponto de vista estrutural, não há problema nenhum fazer esse intercâmbio. E nesse caso, para mim tem esse sentido, na minha opinião, no meu entender, conforme eu penso. Agora, se ele está relacionado a um verbo, como nos casos que a gente trabalhou no exemplo anterior, na lição anterior, aí eu não posso separar, porque na verdade aí já está associado a um verbo. E acaba formando, se juntando uma oração com outra. Então eu não posso fazer esse intercâmbio. Se para mim for sujeito de verbo no infinitivo, não é possível separá-los. Isso é muito difícil para mim fazer sozinho. Então aqui eu não posso, assim, considerando tudo que a gente falou até então. Então, nesse caso aqui ele é sujeito e aí ele não pode ser separado. Lembrando que aqui é conforme o português não padrão e as explicações que demos até agora. Norma culta aí seria para eu fazer, só para a gente
poder marcar bem esse território. Mas é interessante também essa lição. E acho que com isso nós terminamos esse tópico muito polêmico, mas muito interessante para os estudos linguísticos. Então, se você quiser saber mais, procure nos outras gramáticas para você poder ter uma outra opinião e você formar seu juízo. Lembrando que em situações formais, norma culta sempre. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Bom, e aqui nós terminamos mais uma lição da gramática da língua de Eulália, esse livro que já rendeu vários vídeos, mas agora nós estamos no penúltimo episódio. No próximo vídeo nós vamos encerrar a série. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, que eles tenham sido úteis para vocês. Se vocês estão gostando, então, por favor, não se esqueça de você dar uma curtida, um like, um joinha, seja como for, para você ajudar esse vídeo a ganhar relevância e poder chegar a outras pessoas que também gostem desse tipo de conteúdo, queiram saber mais sobre língua portuguesa. Também não deixe de se inscrever no canal aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e ativar as notificações, e assim que chegar vídeos novos você vai ser avisado. Espero ver você de novo para mais um vídeo da Gramática da Língua de Eulália. Um grande abraço e com Deus e até a próxima!